Fala galera, beleza? Fabrício Ferro aqui hoje para falar sobre a justa causa atrasada e o perdão tácito. Mas antes de falar da justa causa atrasada ou perdão tácito propriamente dito, vamos entender e lembrar algumas hipóteses de configuração da justa causa, que é a penalidade máxima que o seu empregador pode te dar quando você comete uma falta grave. As hipóteses estão configuradas, estão listadas na CLT, no artigo 482. Se você quiser depois eu vou deixar completo aqui no texto da postagem. Bom, o primeiro deles é ato de improbidade ou considerado, por exemplo, como o trabalhador age com má fé, comete fraude, atos de desonestidade. Muito comum é a incontinência de conduta ou mau procedimento. A incontinência de conduta ou mau procedimento são coisas distintas. A primeira delas está relacionada à questão sexo, quando a pessoa age em relação aos colegas ou às colegas de trabalho, e a questão do mau procedimento é quando não cumpre um determinado procedimento na forma que a empresa estabeleceu. Negociação habitual é um outro. Negociação habitual significa dizer quando o trabalhador age sem autorização da empresa perante terceiros, ou mesmo quando ele até mesmo age contra a empresa, por exemplo, abrindo um negócio concorrente ao seu empregador. Uma outra hipótese, mais uma hipótese, é a condenação criminal. Mas a condenação criminal tem que ter passado trânsito em julgado, que significa dizer que não existe mais nenhum tipo de recurso. E outra coisa importante falar sobre a condenação criminal é que a condenação criminal tem que impedir que o trabalhador continue a exercer a atividade. Por exemplo, se for uma condenação criminal sem prisão, ele pode continuar trabalhando se o empregador entender que não existe quebra de confiança em relação à atividade que o trabalhador exerce. Uma das mais comuns é em relação à questão da desídia. O que significa desídia? Que na maioria das vezes considera-se, por exemplo, a repetição de pequenas faltas. Atrasos constantes, faltas constantes, não utilização de uniforme também pode ser considerada. Baixa produção também, se o cara baixa a produção, começa a exercer a atividade mostrando-se preguiça, mostrando-se preguiçoso em relação à atividade, isso é considerado desídio. Outra delas é a questão da embriaguez habitual ou em serviço. A embriaguez não está relacionada apenas ao álcool, mas também a outras substâncias, e essa embriaguez tem que quebrar a rotina, tem que tornar anormal ao consumo do álcool. O consumo social, como a gente costuma dizer, não atrapalha e nem pode prejudicar ou gerar a demissão por justa causa. Violação de segredos da empresa. Esse ponto é interessante mencionar que somente se aquela violação de segredos for a terceiros que possam prejudicar a própria atividade empresarial. Então, essa configuração tem que ser muito bem estudada para que possa ser aplicada com base nessa conduta. Uma outra mais comum ainda é a relação da insubordinação ou indisciplina. A insubordinação está relacionada ao descumprimento de uma ordem direta, por exemplo, faça o relatório tal até às 17 horas, e aí o empregado não cumpre. Ou entrega a manutenção daquele carro, por exemplo, o mecânico, termine aquele serviço até amanhã, no final da tarde, aí o cara não cumpre. Então esse é uma insubordinação. A indisciplina é uma regra geral, mais comum, por exemplo, em empresas onde tem mais de 10 funcionários, 20, não quer dizer que 2, 3 ou 4 também não funcione. Mas a indisciplina é, por exemplo, assim, não pise na grama, não fume aqui, não fume no local proibido, utilize o uniforme, utilize o IPI. Então essa é uma regra geral, então caracteriza como indisciplina. O abandono de emprego também é uma outra causa muito comum, mas essa vale a pena ressaltar que o abandono de emprego tem que ser caracterizado com a ausência de justificativa do trabalhador. O trabalhador não justifica de forma alguma, não entra em contato com a empresa e para de ir. Para configurar a justa causa por abandono de empregos, é muito importante que o empregador notifique, através de uma carta registrada com AR, o aviso de recebimento, o seu trabalhador para que, se não comparecer dentro de 30 dias, cumpridos 30 dias, ele vai ser demitido por justa causa. Ofensas físicas. Ofensas físicas em relação a brigas, isso mesmo, dentro da empresa ou até mesmo prepostos da empresa se acontecer fora do ambiente de trabalho. Também configura justa causa. Lesões à honra e boa fama. Ora, falar mal da empresa, por exemplo, em redes sociais, também configura justa causa. Então fique atento aí nos seus comentários, nos grupos de WhatsApp, Facebook e qualquer outra mídia social que você utiliza.
Isso aí lesiona a boa fama e a honra da empresa e pode configurar sua justa causa. Jogos de azar. O que são jogos de azar? Normalmente aqueles que se disputa dinheiro ou mesmo sem dinheiro dentro da empresa pode caracterizar a justa causa. Então o truco ou qualquer outro jogo pode acabar te dando uma demissão por justa causa. Fique atento. Um muito comum, aliás, um não tão comum, mas é o ato atentatório à segurança nacional. Esse é praticamente quase inexistente. Então, é muito difícil que você vá conhecer alguém que foi demitido por justa causa, por ato atentatório à segurança nacional, mas existe na legislação. Então, fique esperto com o que você comete aí dentro da empresa. E, para fechar, que é o assunto principal do vídeo, é em relação à questão da justa causa atrasada ou perdão tácito. Quando a empresa descobre qualquer uma dessas condutas que o empregado cometeu, a empresa, querendo fazer a demissão por justa causa, que é a penalidade máxima, ela deve aplicar isso imediatamente. Porque senão, de acordo com a própria legislação e a jurisprudência, que ou seja, outros processos na Justiça do Trabalho, ela vai caracterizar o que a gente chama de perdão tácito. Então a empresa, descobrindo o ato faltoso, tem que aplicar isso imediatamente. E aí, gostou? Eu espero que sim. Se você realmente gostou, curte, compartilha, comenta e qualquer dúvida é só entrar em contato. Continua me seguindo aqui no Instagram, também lá no Facebook, ou se você tiver também aqui no YouTube, assistindo esse vídeo no YouTube. Valeu, até mais!